Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vou falar sobre Ramon Dias, que está confirmado sua permanência no Corinthians. Data do segundo jogo da final do Paulistão pode ser adiada e a chance é grande, já tem reunião marcada. Vamos falar também sobre o zagueiro Patrick. Corintianeiro, como está? Vem pro Corinthians ou não vem? Vou te contar também neste vídeo aqui e muito mais informações do Corinthians para vocês, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é de grande importância para a plataforma espalhar esse vídeo para mais corintianos. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, antes de iniciar esse vídeo aqui é importante que eu fale, porque ontem a gente conheceu o nosso adversário para a final do Campeonato Paulista, em que vai ser Corinthians e Palmeiras, tá? Importante a gente comentar porque o que aconteceu ontem no estádio foi uma coisa escandalosa, né? Aquele pênalti marcado pelo juiz e a insistência dele em não ir no VAR, pelo menos para tirar a dúvida se realmente ele estava certo ou errado, é de se pensar e da gente fazer uma reflexão sobre a arbitragem brasileira. Ah, corintianeiro, mas você está defendendo o São Paulo? Você está com medo de pegar o Palmeiras na final? Fiel, não tem nada disso, eu estou defendendo o futebol brasileiro. Até porque o São Paulo foi beneficiado também no jogo contra o Novo Horizontino por causa da Edna. Mas essa é a questão, é a Edna, é o Flávio Rodrigues, é o Cabeção, são vários treinadores que estão errando e prejudicando e manchando o futebol brasileiro. E isso não é legal, porque o que a gente viu ontem parecia que era um resultado combinado, parecia que ele estava forçando a barra para o Palmeiras e para a final. Porque no mínimo, se é questionável o lance, o VAR tem que chamar. E como o VAR lá com 3, 5 televisão na sua frente, vendo a partida, vendo o lance em câmera lenta, vendo detalhe por detalhe, não faz questão de chamar o juiz, olha, vem aqui ver, vem aqui confirmar. Ou se chamou e a gente não sabe, porque a gente não tem o áudio, se chamou e ele falou, não, estou certo do que estou vendo, estou confirmando o pênalti. Então a gente não sabe se o VAR chamou ou se deixou de chamar, mas aquilo é um absurdo. Aquilo que aconteceu realmente é de se pensar se realmente o Palmeiras não era para estar nessa final. Então eu não estou defendendo o São Paulo, eu não estou defendendo, até porque eu falei que o São Paulo foi ajudado contra o Novo Horizontino, estou defendendo o futebol brasileiro. É a Edna, é esse Flávio, são vários árbitros que estão prejudicando e manchando o futebol brasileiro. Tem que ver o que está acontecendo, até para não estragar a final, até para não estragar o clássico aí entre Corinthians e Palmeiras, certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Vamos seguir aqui porque tem muitas informações para trazer para vocês, tá? Já quero trazer aqui sobre Ramon Dias, porque muitas pessoas estão questionando aí sobre as declarações que a gente dá nos vídeos e que às vezes as pessoas interpretam de forma errada. Eu disse que para você torcer hoje contra o Ramon Dias, é você estar torcendo contra o Corinthians. Ah, eu quero que o Ramon Dias saia. Eu entendo, eu também acho que o Corinthians merece um treinador melhor, de um nível melhor, só que pro Ramon Dias sair, o Corinthians tem que perder. Se o Ramon Dias não perder, o Corinthians não vai sair, o Ramon Dias não vai sair do Corinthians. Então, para você torcer hoje contra o nosso treinador, é você torcer também contra a nossa instituição, contra a nossa classificação, certo? Só que as informações que eu tenho para trazer para vocês aqui não são essas, essa é apenas uma visão. A informação que eu tenho para trazer para vocês aqui, fiel, é referente a caso de derrota, a caso de eliminação do Corinthians amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. Já vamos falar também sobre a partida, tá? O que acontece? Se o Ramon Dias perder, desclassificar amanhã, não classificar, o Ramon Dias permanece no cargo. A sua permanência está confirmada até a final do Paulistão. Acabou o Paulistão, mesmo se ele for campeão, ele não será treinador do Corinthians, tá, fiel? Então prestem atenção, se ele sair amanhã pelo Barcelona de Guayaquil e for campeão contra o Palmeiras, ele não permanece como treinador do Corinthians. Então o jogo chave aí para o Ramon Dias é na partida de amanhã. E com todo respeito ao treinador, acertou muito a escalação contra o Palmeiras, acertou, na minha opinião, todas as substituições que ele fez. O fator Raniel entrar em campo no lugar do Breno Bidon, para mim foi o divisor de águas, porque o Corinthians jogou muito mais seguro, principalmente com uma zaga que vem falhando constantemente. Então foi uma decisão acertada. Só que o Ramon Dias está tendo mais erros que decisões. Fiel, olha para vocês ver a loucura e olha para vocês ver o nível que representa o Corinthians. A campanha do Ramon Dias no Paulistão, ela é incrível.
Eu vi poucos times fazer uma campanha igual o Corinthians fez, igual está fazendo esse ano. O Corinthians perdeu 2 jogos. Só 2 jogos. O Corinthians perdeu para o Barcelona e para o São Paulo. 2 jogos, um no Paulistão e um na pré-Libertadores. É lógico que o peso da pré-Libertadores ele é muito maior. O peso de jogar mata-mata é muito maior, porque o Ramon Dias está com essa fama de se dar mal em mata-matas. Só que a campanha dele, os últimos 9 jogos do ano passado, o que ele fez foi incrível. Não só ele, mas como o elenco inteiro. Pegar um time na zona de rebaixamento e levar para a pré-Libertadores. E aí o time nesse ano apenas 2 derrotas. Então é uma campanha muito importante, é uma campanha muito boa. E mesmo assim, se ele não classificar com uma divergência de 3 gols a desfavor do Corinthians, ele vai ser mandado embora, mesmo se for campeão, hein? Mesmo se for campeão. Olha para vocês ver o nível que o Corinthians representa no futebol brasileiro. E com todo respeito, pensando bem ao Corinthians, eu não acho que seria uma decisão errada do Corinthians, igual foi a decisão errada do Flamengo, quando eles demitiram o Dorival Júnior, quando ele foi campeão, para contratar o Vitor Pereira. Só que eu quero pegar o exemplo, não ali a essência, porque o Flamengo errou, porque o Dorival era um ótimo treinador. Mas eu quero pegar ali a essência e a coragem que o Flamengo teve em demitir um treinador, mesmo o treinador sendo campeão, porque eles acreditaram numa filosofia de trabalho diferente, eles acreditaram que o Flamengo poderia jogar melhor. Eu acredito que com esse elenco que a gente tem, o Corinthians pode jogar melhor do que está jogando hoje. É isso mesmo, então por isso que mesmo se o Ramon Dias for campeão, a chance dele ser mandado embora é grande. Eu não posso cravar, Fiel, estou trazendo para vocês que é informação. Mas eu não posso cravar com certeza 100%, porque o futebol ele é muito louco, cara. O futebol ele é business, tá? Então, de repente, ele vai continuar no Corinthians por um período até o Corinthians conseguir negociar com outro treinador. Então, eu não posso cravar assim se é de imediato ou não, mas que ele não vai permanecer. Não vai permanecer. Se ele perder, isso é evidente, isso é claro, isso é informação, não é opinião, tá, Fiel? E eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o Corinthians está certo? Vocês acham que o Corinthians está errado? Vocês acham que se o Corinthians foi eliminado aí da pré-Libertadores e campeão paulista, vocês acham que deveria segurar ele um pouquinho mais? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês referente ao nosso treinador. Combinado, Fiel? Então, ó, já vamos agora partir aqui um pouquinho para o mercado da bola, tá? E depois eu vou falar sobre essa final do Paulistão, possivelmente adiada, e praticamente vai ser, tá, Fiel? Ó, mas antes de eu trazer a informação sobre o Patrick, quero falar para vocês aqui sobre a importância de você deixar esse like aí para nos ajudar, Fiel. Aqui eu trago vídeo todos os dias para vocês, a meio-dia e às 6 horas, com o maior amor e carinho, o melhor da informação aí no seu conforto de sua casa ou onde você estiver. Então, por favor, deixa esse like se assim o merecer. É importante para que essa plataforma espalhe para mais pessoas. Combinado, Fiel? Muitos estão me perguntando sobre o zagueiro Patrick, em que o Corinthians manteve negociações, em que o Corinthians já fez reuniões, em que o Corinthians tinha um jogador como pauta. Esse canal trouxe com exclusividade. A primeira informação sobre o Patrick veio aqui do canal do Corintianeiro e segue em negociações, Fiel. Só que tem um grande porém. Eu não tive mais informações contundentes do Patrick. Porém, o que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians não vai entrar em leilão por jogador nenhum de estaduais, tá? Porque o Corinthians está aguardando, está fazendo planejamento financeiro para entrar na segunda janela e aí sim trazer jogador que chega e resolve. Chega e resolva os nossos problemas. Por exemplo, o Patrick, ele é uma aposta. Ou outro jogador que o Corinthians possa vir a negociar de times estaduais são apostas, porque não teve nenhum jogador que se destacou como outros paulistões já destacaram. Então, para o jogador vir como uma aposta e ele está avaliado em 5 milhões de reais, pode ser que briga, que caia aí para 3, 4,5. É muito dinheiro ainda para um jogador que está vindo de um clube estadual. O Corinthians lá investir 5 milhões de reais no Patrick, eu acho que é uma aposta muito cara para um clube que não está com um fluxo financeiro adequado. Então o Corinthians está administrando o seu fluxo de caixa para aí sim, quando chegar na segunda janela, ele realizar contratações que podem chegar e resolver o nosso problema. Diferente do Corinthians ir lá e fazer altos investimentos em jogadores de clubes estaduais que a gente não sabe se vai vingar ou não. Mas o que tenho para trazer para vocês é que as negociações continuam, mas o Corinthians não vai entrar em leilão. Temos o exemplo disso do João Marcelo do Guarani, que foi vendido para o Atlético Mineiro por 2,8, tá, Fiel? Milhões de reais. Corintianeiro, mas como assim? O Corinthians estava na negociação, começou a leiloar o jogador, o Corinthians saiu fora. Quem quer jogar no Corinthians vai ter que vir por amor. Hoje tem que vir
por amor, por dedicação, por conhecer a grandeza do clube, por saber que é a maior vitrine do Brasil, por estar jogando no maior da América, no maior do Brasil. Isso para mim já é o suficiente para qualquer jogador do estadual se interessar em vir no Corinthians, tá? Hoje, se eu fosse jogador de futebol, vou dar um breve exemplo para vocês, e tivesse uma proposta do Atlético Mineiro, uma proposta do Corinthians, em que o Atlético Mineiro me pagaria lá, é tudo aqui, tá, fiel, superficial, é tudo aqui, é um exemplo, tá? Se o Atlético Mineiro me pagasse aí 3 milhões por mês e o Corinthians me pagasse 1,5 milhão, eu ia optar em jogar no Corinthians pela grandeza do clube, porque ali a minha vitrine é muito maior, a minha chance de sucesso ela é muito maior para mim ir para a Europa, para ir para outros times, porque o Corinthians ele é muito maior do que o Atlético, muito maior que o Cruzeiro, muito maior que o Vasco, com todo respeito aos outros clubes, tá? Então o Corinthians não entra em leilão e adota essa estratégia de contratar jogadores que vêm por preços baixíssimos, tá, fiel? O Corinthians não vai fazer loucuras mesmo e não vai contratar jogadores por preços altos. Se o empresário do Patrick manter os 5 milhões, eu acredito que o Corinthians não vai contratar um jogador de 5 milhões de reais, que é apenas uma aposta para não virar um outro Léo Natel da vida, um outro Matheus da Avó, apenas aí se for por dinheiro baixo, tá, fiel? Se for por orçamento baixo, o Corinthians não vai fazer loucuras financeiras, combinado? Então comentem que eu quero saber sua opinião e qualquer informação, fiel, qualquer informação sobre o Patrick, mercado da bola, qualquer coisa nova que tiver, eu vou trazer para vocês. Muitas pessoas me perguntam nos comentários, corintianeiro, quem que o Corinthians está contratando? Fiel, não é todos os dias que o Corinthians está contratando ou está negociando com alguém, tá? Vamos com calma aí, porque quem é corintiano de verdade, você tem que manter interesse na parte jurídica, na parte financeira, na parte dos dummies rights, que o Corinthians aí tem possíveis reuniões marcadas com o grupo árabe ou o grupo do Qatar. A gente tem que manter informado todas as informações do nosso time, não é só mercado da bola. E este canal é o canal que menos traz jogadores aqui, tá? Porque tem canais aí que o Corinthians está contratando um jogador diferente todos os dias. Aqui não. Quando você vê um jogador na capa é porque realmente o Corinthians existe uma negociação ou negociou algo diferente. Eu vou trazer para vocês que realmente pode acontecer. Diferente aí de todo dia o Corinthians está contratando um jogador. Não é assim que funciona o futebol, principalmente com a janela de transferência fechada e aberta apenas para times estaduais. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. E agora vamos aí para uma informação que eu acho que foi interessante e legal para ambos os lados, porque a final do Paulistão ela pode ser adiada, que está marcada para o dia 26, pode ser marcada para o dia 27, inclusive tem reunião hoje com a Federação Paulista de Futebol e um dos assuntos da pauta é a alteração de datas, tá, fiel? Em que o Palmeiras também quer alteração e o Corinthians também, porque os dois clubes vão estar com várias e várias contratações aí para suas seleções, tá? Inclusive eu anotei num papel aqui, tá, fiel? Vocês me desculpem, porque tem bastante nome, tá? Ó, os jogadores do Palmeiras que foram convocados foram o Estevão, seleção brasileira, aí tem o Gustavo Gomes, zagueiro, o Emiliano Martinez, Facundo Torres, Piquerez e Richard Rios, que foram convocados por suas seleções. 6 atletas que vão jogar dia 25. Então, a final dia 26, os caras vão jogar, pegar avião, vir para no outro dia já jogar a final. Então fica realmente muito pesado. E no time do Corinthians é o Romero, o André Carrillo, José Martins, Félix Torres e Memphis, tá, fiel? Então o Palmeiras são 5 convocados, o Palmeiras são 6 convocados, o Corinthians 5, para ter jogos aí pesados. Acho que diferente do Memphis, que vem com 2 dias antes, porque se eu não me engano lá é dia 23 os jogos da Holanda, o resto vai ser tudo um calendário apertado. Então o Corinthians briga o Corinthians e o Palmeiras pedem para adiar o jogo um dia, para os jogadores terem aí 1 dia e meio de descanso praticamente, para poder jogar essa final do Paulistão. Eu acho que não vai ter problema nenhum em conseguir esse adiamento, fiel. Não vai ter problema nenhum, porque os dois clubes querem. E mesmo se fosse só o Corinthians, teria que aceitar, porque o Corinthians é o mandante do segundo jogo, tá? Então seria aí de bom senso da Federação Paulista de Futebol adiar, porque os dois clubes vão estar com bastantes jogadores nas suas seleções. E detalhe importante, tá? A maioria dos jogadores convocados, com exceção do Estevão, que é a seleção brasileira, são considerados titulares nas suas seleções. Então eles vão jogar um dia, no outro dia já vai viajar para poder jogar o Paulistão. Então vai ficar muito, muito, muito apertado isso aí e realmente pode comprometer aí o desgaste físico dos atletas e aí fazer uma final menos badalada, né? Menos correria aí, vamos dizer assim, certo, fiel? Então, fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians
É isso que eu tenho para trazer para vocês, tá? Mas não se esqueçam, porque estou esperando uma informação, cara, de grande importância mesmo para trazer para vocês no vídeo das 6 horas. Então, 6 horas da tarde, eu quero todo mundo aqui, só não te trago agora porque estou esperando uma confirmação, porque este canal é sério e trabalha apenas com a verdade, tá? Então, 6 horas, eu espero todo mundo aqui. Combinado, fiel? Estamos combinados? Então, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!